pessoal, trago para vocês nessa videoaula o desenho desse leão sendo feito. Foi um desenho feito para tatuagem, então não requer um nível muito grande de realismo e de detalhes. Bom, como eu já havia começado esse desenho quando eu resolvi fazer esse vídeo, vamos começar a partir daqui então. Bom, nesse momento eu estou usando o lápis B para fazer esses fios em cima do olho. Percebam que são fios longos e para fazê-los a gente deve passar o lápis sobre o papel de forma que o começo e o fim do traço fiquem suaves. Não pode bater o lápis no papel para ficar aquele ponto no começo do traço e não fica realista, não fica suave. Bom, nessa parte eu já venho fazendo traços bem curtos, não tem pelos longos aqui nessa área. E para deixar um efeito de pelos curtos, eu vou passando o lápis sobre o papel suavemente e passadas curtas. Aqui eu já venho com a borracha Mono Zero da Tombow e retocando com o lápis. Aqui em cima na testa, com o mesmo lápis B, venho fazendo essas passadas curtas, mas aqui eu já aplico mais força para alcançar um tom mais escuro. Aqui em cima já são fios mais longos. Observando também que ao fazer esses fios, esses pelos longos, a gente deve ir virando o lápis para que ele não gaste demais a ponta e você não consiga fazer esses fios longos. Percebam que eu já vou fazendo o degradê, esse sombreamento mais escuro, e vai clareando com o próprio lápis. Você vai aliviando o peso da mão, de forma que o lápis apenas toque suavemente no papel para ficar uns traços bem claros mesmo. Aqui em cima vocês podem perceber que eu estou trabalhando com os traços não ao contrário, mas a minha mão está ao contrário da direção da curva dos traços ali dos fios. Isso com o tempo você consegue, mas o mais indicado é você trabalhar numa posição mais confortável, que a sua mão faça o movimento mais natural possível, porque no começo a sua mão não está acostumada a fazer esses movimentos. Então a dica é você ir virando o papel e deixando sempre numa posição confortável. Aqui podem perceber também que eu faço fios longos e bem suaves, de forma que o lápis toque suavemente o papel, deixando fios bem claros. Into the night, I raise my hand
hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. Aqui eu já joguei um sombreado bem escuro ali no fundo e venho trabalhando com a borracha fina, dando acabamento. Bom, começando aqui na orelha, eu venho com o lápis 4B, que é bem escuro, faço esse contorno, já puxo esses fios saindo por trás dele. E nessa parte de dentro aqui na orelha, eu faço uns pontinhos, uns pelinhos bem curtos, para não ficar aquele contorno muito definido e muito certinho. Aqui eu já venho com o lápis B novamente, já fazendo essa parte toda aqui dos pelos. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. E aqui já é outra parte estilizada da tatuagem, não é da fotografia original. Então deu uma acelerada para vocês verem. Eu não vou falar nada porque é só questão de observação mesmo. Vamos continuar então. Aqui nessa parte de dentro da orelha, eu já vou definindo as formas. Perceba que eu nunca uso traços secos. A gente vai fazendo sempre sombreados, para ficar uma coisa assim, bem natural mesmo. Em volta dessa parte bem escura, eu deixo um sombreado bem suave, para que fique mais fácil depois fazer a passagem para os fios, para os pelos. Aqui eu venho com um lápis 2B, fazendo esses pelos. Percebam que tem lugares com pelos mais longos e outros com pelos mais curtos. E são esses pelos, com eles, que você vai dando a forma dentro da orelha. Já percebam que tem áreas que eu faço fios mais fortes e isso vai moldando, vai dando forma ali por dentro da orelha do leão.
Percebam que com o lápis 2B você consegue fazer traços bem claros ou traços bem escuros, quase tão escuros quanto com o lápis 4B. Aqui em cima eu dei uma acelerada para vocês verem. Nas partes claras, usando o lápis H. E onde você passa do ponto, você vem com a borracha retocando e voltando o brilho para aquelas partes. Bom, aqui partindo para o olho, eu venho com a lapiseira 05 com grafite 4B, já fazendo o contorno do olho, e aqui nessa parte já puxando os cílios. Aqui dentro do olho, um leve sombreado com o lápis H. E já vamos partir aqui para esse sombreamento na parte de baixo. Percebam que em todo esse leão eu não fico usando muito esfuminho ou lenço de papel para espalhar o grafite, pois por se tratar de um animal, a cara dele é toda coberta por pelos longos ou pelos curtos, então eu vou trabalhando com lápis com passadas suaves e curtas, de forma que a textura do lápis no papel já dê a impressão de pelos. Por isso eu não fico usando muito esfuminho, para não tirar esse aspecto. Aqui nessa parte da juba, eu continuo com o lápis H, porque esses lápis azul da Staedtler, eles têm uma tonalidade um pouco mais fortes, um pouco mais escuras que os outros normalmente. Então com o lápis H você consegue tons médios e claros. Aqui com o pincel eu venho trabalhando em todas as partes que eu já finalizei, para fixar mais o grafite e deixar uma superfície mais suave, sem tirar o efeito de pelos que eu fiz antes. Aqui no focinho eu venho com a lapiseira 05 também com grafite 2B, mais claro um pouco. Estou fazendo esse contorno do focinho. Depois com a lapiseira 4B, fazendo essa parte mais escura. E já posso vir sombreando com ela também.
Depois com o lápis B na parte de dentro, fazendo esse sombreado. Em degradê também, em cima é mais claro, embaixo é mais escuro, tem umas partes que recebem mais luz. E percebam que em volta desse contorno eu vou trabalhando um sombreamentozinho de forma a suavizá-lo, não deixar aquele contorno seco aparente. Parte de baixo aqui na boca também com a lapiseira, e nessa parte aqui de baixo da face com o lápis 2B, em seguida com 4B nas partes mais escuras, e vamos puxando esses pelos curtos aqui embaixo da boca com o lápis B. Tá deixando as partes de brilho. Bom, voltando aqui pra cima, perto do focinho, eu venho trabalhando esse sombreado. Aqui é bem escuro, então eu vou dar um fundo com o lápis mais claro antes, para que o lápis mais escuro deslize mais facilmente sobre essa área. Venho com o lápis 4B, deixando bem escuro mesmo, então você pressiona bem o lápis, de forma que ele alcance a tonalidade máxima com o lápis 4B, para conseguir um contraste legal no desenho. Observe que em volta dessas partes bem escuras, eu vou trabalhando um sombreado em degradê, de forma que suavize as bordas, para não ficarem aquele contorno seco, aquela margem, aquela borda seca, ter sombreamento suavizando tudo. E esse sombreamento tem que ser feito com lápis, principalmente nas partes bem escuras. Porque se você tentar sombrear e fazer esse degradê com esfuminho, nas partes bem escuras você não vai conseguir. Depois que já fez com lápis, você pode vir com um esfuminho para auxiliar. Aqui nessa parte da cara do leão, onde nasce os fios do bigode, tem uns pontinhos mais escuros. Então eu vou fazendo eles com o lápis 2B.
Depois eu venho com esfuminho suavizando eles. Depois com o lápis 2B, fazendo esse fundo, esse preenchimento aqui no fundo. Percebam que eu não fico usando muito esfuminho nessas áreas, porque as passadas do lápis no papel vai deixando uma textura meio porosa, e essa textura já dá a impressão de pelos curtos. Observem mais de perto. Então eu venho realçando, reforçando esses pontinhos com o lápis 4B e em seguida já puxando esse sombreamento e já finalizando essa parte. Vejam que o sombreamento é feito às passagens de tons, os degradês, todos com o lápis, usando minimamente o esfuminho. Bom, aqui partindo para a parte da juba embaixo, vocês podem perceber que tem partes bem claras e outras partes bem escuras. E entre as mechas desses pelos longos, temos partes bem escuras definindo-as e dando mais profundidade também. Então vem com o lápis 2B, forçando um pouco sobre o papel para deixar bem escuro mesmo. E ao fazer essas mechas, você pode fazer os traços de cima para baixo e de baixo para cima, de forma que se encontrem no meio. Isso vai deixar os pelos, os fios, mais suaves no meio da mecha ali. Então, podem perceber que em algumas áreas você força mais o lápis e em outras você alivia. E vai sempre girando o lápis para que mantenha os traços finos, para que não fique apenas sombreado. Depois, apenas com o pincel para penetrar mais o grafite no papel e não tirar o efeito de fios. Percebam que nessas partes eu não uso o esfuminho. Esse pincel é o pincel da Tigre com pelo orelha de boi número 8. Conforme vai avançando para o final, percebam que os pelos já são bem claros. Então a gente vai aliviando o peso da mão e deixando com bastante brilhos. Bom, aqui nessa parte, onde termina a juba do leão, tem uma parte bem escuras e os fios claros bem definidos ali
no meio dessa parte escura. Então, para fazê-los, eu separo com a lapiseira com grafite 4B, eu separo e em seguida venho preenchendo e deixando esses pelos evidentes. Depois, com a borracha fina, venho dando acabamento. E fazendo essa parte do fundo para finalizarmos. Por último, os últimos retoques com a borracha fina e o lápis, finalizando essa juba aqui em cima. Bom pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no nosso canal que em breve teremos mais vídeos. Um abraço.